Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a igreja do Senhor Jesus Cristo que se reúne nas casas, né? Nesse novo modelo, nesse novo formato agora, virtual, né? Mas alcançando você, alcançando famílias, alcançando a cidade de Vilhena através da palavra do Senhor. Amém, queridos? E eu saúdo mesmo, queridos, a todos vocês, líderes de célula, anfitrião, membro da nossa igreja, a você que está nos assistindo, a você que está nos prestigiando, sentado aí na sua casa agora, para mais um treinamento avançado de líderes, que é o nosso Tadel. E nós estamos em uma sequência, e ela está baseada no livro de 8 hábitos do líder eficaz de células. E nesta noite nós iremos dar a sequência, nós iremos dar continuidade, porque no Tadel anterior foi tratado sobre sonhos, e todo líder, toda pessoa, todo cristão, ele precisa sonhar. E foi tratado a primeira lição sobre sonhos. E no dia de hoje, nesta terça-feira abençoada de Tadel, que é toda a primeira terça do mês é o nosso Tadel, é para toda a igreja, para todos os líderes, para você que está nos assistindo, amém? E já, daqui a um tempo nós vamos estar ao vivo mesmo, nós vamos estar aqui no templo, falando também da palavra do Senhor. Mas nesta noite nós vamos falar sobre o hábito de oração na vida do líder. E para que a gente tenha um texto base, eu convido você que está nos assistindo a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, capítulo 4, verso 12. Colossenses, capítulo 4, verso 12. Dá tempo de você pegar aí no seu celular, abrir a sua Bíblia, para acompanhar a leitura, para você entender daquilo que nós vamos tratar nesta noite tão abençoada, nesta noite onde que eu creio que o Senhor vai fazer ainda muito mais maravilha do que Ele já tem feito em nosso meio, amém? Então assim, fique conectado, não perca, não imagine que realmente você está aqui, no templo, você está nos ouvindo, está vendo, assistindo, mas então assim, preste bastante atenção, que eu tenho certeza que no final dessa ministração você vai sair abençoado, amém? O texto diz assim no verso 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Aí onde você está, feche os seus olhos, abra o teu coração. Pai, nós estamos, Senhor Deus, nesta noite, mais uma vez, para dizer que nós te amamos, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que tem planos perfeitos para a nossa vida, Senhor. Pai, que esta palavra, ela entre e chegue no coração da tua igreja, que está reunida, Senhor Deus, em casa, onde o Senhor já tem nos preparado, Senhor. Usa-me como um canal nesta noite, ó Pai, e que a tua palavra alcance o coração dos meus irmãos, Senhor Deus, e essa revelação da oração, Senhor Deus, ela venha, Senhor Deus, ser, Pai, convicta na vida de cada um, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema então é o hábito da oração na vida do líder. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta bem simples. Quanto tempo você passa em oração pela sua célula? Há quanto tempo, qual é a quantidade de tempo que você passa orando pela sua célula? Isso pode ser para você, líder, pode ser para você, anfitrião, pode ser para você que participa de uma célula. Há quanto tempo você tem investido a sua vida em oração pela célula? Porque o bom hábito, queridos, na vida nos ajuda a alcançar objetivos. E com o líder de célula, ele não é diferente. Nós precisamos entender que a oração, ela é a base de tudo. Ela é o hábito que todo líder deve ter, que todo cristão deve ter, que eu e você devemos ter. Um líder que não ora, não só não tem comunhão com Deus,
como ele faz todo o trabalho baseado na sua força e na sua própria inteligência. E quando isso acontece, nós excluímos Deus do projeto, da obra, excluímos Deus de tudo. Então nós precisamos entender que a obra do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus, ela é espiritual. E com isso nós precisamos usar as armas espirituais. E a oração, ela é o pontapé, ela é o início de tudo. É nela que eu e você vamos apresentar a Deus as nossas ideias e escutar a voz dele. Nós apresentamos ao Senhor aquilo que está em nosso coração, mas nós também ouvimos a voz dele. Algo muito forte, muito interessante que nós precisamos nos atentar, é que muitos têm usado a oração como último recurso. Muitos têm usado a oração quando não tem mais jeito, quando a célula não acontece mais, quando os membros não vão mais para a célula, quando parece que as coisas, em vez de andar para frente, elas recuam. E aí as pessoas, nós, aí dobramos o nosso joelho e partimos a orar, partimos em guerrear. Não, não é assim. Nós precisamos entender que a oração, ela precisa ser o primeiro recurso. Diga comigo, aí na sua casa, o primeiro recurso. Ela tem que ser o primordial, ela tem que ser o primeiro. Se você pegar livros, se você pegar livros que falam sobre a liderança, todos os livros vão iniciar que a oração, ela está em primeiro lugar. A oração, ela está na vida do líder, ela está em primeiro lugar, porque é através da oração que todas as coisas se movem, é através da oração que Deus move o céu sobre a terra. É isso que nós precisamos entender. E a oração, ela é a atividade mais importante de um líder. Se eu precisasse, ou se eu fosse elencar sobre qual seria a atividade mais primordial de um líder de célula, seria a oração. É isso que nós precisamos entender. Mas quando eu falo líder de célula, eu não quero falar só para aquele que está na frente liderando uma célula. Porque você pode estar em casa liderando a sua família, você está no trabalho liderando pessoas no seu trabalho. Então você pode estar na sua faculdade, no colégio, você pode estar liderando grupos. Então a oração, ela é importante na vida de um líder. Se um líder de célula pudesse fazer somente uma coisa para tornar a sua célula mais eficaz, esta seria a oração. Agora, por que líderes de célula eficazes oram diariamente? Nós precisamos entender, porque aqueles grandes líderes, líderes eficazes, líderes que fazem as coisas acontecer, oram diariamente. Por quê? Porque a oração, ela é a atividade mais importante da célula. Você não vai encontrar um líder espiritual na Bíblia eficaz, ou na história, que não tenha sido uma pessoa de oração. Você não vai encontrar alguém de sucesso, alguém que buscou, alguém que alcançou o sucesso, sem estar por detrás dele uma vida, um hábito de oração. E é isso que nós precisamos entender. O livro do Joel Kominski, que ele fala a explosão das células, ele comenta que líderes que gastam 90 minutos ou mais em oração, isso é muito importante, diárias, não é semanais, é diárias, multiplicam suas células 2 vezes mais rapidamente que os que gastam menos meia hora. Isso explica tudo. E quando ele fez essa pesquisa, ele não passou somente em uma célula, em uma igreja, ele fez essa pesquisa com várias igrejas que hoje estão nesse modelo de célula, modelo MDA de célula. Então olha só que coisa interessante, líderes que oram, que gastam, que investem 90 minutos ou mais em oração, multiplicam suas células 2 vezes ou mais, rapidamente. Isso é muito importante, queridos. Às vezes você pergunta, por que eu não estou multiplicando? O que está acontecendo que eu não consigo multiplicar? Está aí, quanto tempo você tem investido na vida de oração pela tua célula? Quanto tempo você tem investido a oração para que a sua célula se multiplique? Nós vamos entender aqui
algumas coisas interessantes para você aplicar, eu e você aplicarmos dia a dia, não somente nas nossas células, mas nós estamos falando da nossa célula, mas você pode aplicar todos os dias na sua vida, porque um cristão, ele precisa orar todos os dias pela nação, pelas vidas, pelas famílias, pelos projetos, pela igreja do Senhor. Nós fomos convocados, nós fomos chamados, nós somos uma geração que precisa fazer a diferença, amém? E para tudo isso nós precisamos separar um tempo para orar faz toda a diferença. Então a oração é a atividade mais importante do líder de célula, e separar o tempo para orar faz a diferença. O hábito de oração torna o sucesso dos outros hábitos mais fácil. Olha só o que eu quero dizer, nós já vimos o hábito de sonhos, todo líder eficaz, ele sonha, mas não adianta eu sonhar, eu preciso materializar este sonho. E como que eu faço isso? Eu faço isso através da oração, levando a Deus os meus sonhos, os meus projetos. Então nós precisamos separar um tempo, e todo líder de sucesso, todo líder eficaz, ele investe tempo na oração. Outro ponto aqui, por que nós devemos investir o nosso tempo na oração? Porque a oração poupa tempo. Enquanto que eu fico fazendo a obra na força do meu braço, dando cansaço, cansando, fazendo do meu jeito, da minha vontade, quando eu oro, quando eu busco ao Senhor, quando eu busco a direção do alto, para a minha célula, para a minha vida, para o meu discipulado, a oração ela me poupa tempo. E o maior obstáculo para a oração é sempre que nós estamos sobrecarregados com outras tarefas diárias. Sempre nós não investimos tempos nas nossas orações, porque nós estamos sempre sobrecarregados. Nós precisamos entender que a oração poupa tempo e esforço. Nós precisamos compreender e orar e deixar Deus agir. Nós precisamos orar e esperar que o Senhor vai agir naquilo, no propósito que Ele já tem para a tua igreja, que Ele já tem para a tua célula, que Ele já tem para você. O que está faltando é orar, para que a vida de Deus se manifeste na célula. Outro ponto interessante, a oração ela é onipresente e onipotente. Como assim, Fernando? Vamos lá. A oração se conecta com a onipresença do Senhor. O que é isso? Ela convida Deus a operar na vida das pessoas, mesmo quando a célula não está reunida. Olha só que coisa interessante. Quando eu oro, eu me conecto com a presença do Senhor, e através da oração eu convido o Senhor a operar na vida das pessoas que estão na célula, porque eu não posso estar 24 horas, você não pode, não consegue estar 24 horas com as pessoas da sua célula. Não tem como. Mas Deus pode. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Então Ele pode estar a todo momento com as pessoas da sua célula. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar. A oração também se conecta com a onipotência de Deus. O que é onipotência? É a força de Deus. Ela traz Deus para a situação. Muitas vezes tem pessoas dentro da nossa célula que estão passando por tribulações, tempestades, dificuldades muito sérias. E nós, pela força do nosso braço, nós não conseguimos, nós não vencemos, nós não conseguimos e não vamos. Mas o Senhor, Ele batalha por nós. A nossa força a nossa força vem do Senhor. E Jeremias capítulo 32, 27 diz que é a força do Senhor. Nós pelejamos com a força do Senhor. Então a oração nos conecta com a força, com a onipotência de Deus. Amém? Outro ponto interessante aqui, queridos. A oração torna tudo melhor. Como assim? Ela torna eu e você um líder mais amoroso. Porque quando nós nos conectamos com o Senhor, quando nós oramos, buscamos ao Senhor, nós podemos compreender o amor dEle, nós podemos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E com isso o Senhor vai nos moldando, porque a oração, quando a gente ora, Deus vai moldando. Às vezes, ou muitas das vezes, nós oramos para que as pessoas mudem, mas quando nós oramos, Deus começa a mudar primeiramente o nosso coração, para que mude as pessoas. Então,
Quando eu oro ao Senhor, as coisas se tornam tudo melhor, eu começo a me tornar mais amoroso, a minha vida espiritual está mais sensível, eu começo a entender as coisas que estão passando, acontecendo através do Espírito Santo, ele começa a me alertar, nos alertar do que está acontecendo, nós começamos a ficar sensível, mas quando nós gastamos tempo, quando nós investimos tempo em oração, nós vamos começar a compreender, a entender a voz do Senhor. A oração faz com que o encontro da célula tenha vida. Olha que coisa interessante. A oração faz com que o encontro da célula tenha vida. Para que a vida de Deus seja manifestada nas nossas células, na vida das pessoas que estão lá frequentando, que vão ainda frequentar as nossas células, nós vamos orar. Para que quando tem aquele encontro semanal, aquele encontro marcado, elas possam sentir a presença de Deus, elas possam sentir que a célula é uma vida, porque a célula é vida, e quando a célula ela não multiplica, quando a célula ela não tem vida, ela morre. Então nós precisamos gerar a vida de Deus em nossa célula. A oração anima os membros da célula entre um encontro e o outro. Como assim? A oração, você pode marcar encontro de oração, você pode convidar as pessoas dentro da tua célula para orar também, em determinado horário, para animar elas, fala assim, olha, vamos orar por um propósito, vamos orar pela nossa célula, vamos orar pelos nossos irmãos. Então a oração, ela anima os membros da célula, e a oração, queridos, ela sempre traz vantagem. O líder que ora é o líder que sai na frente. O pai que ora, a mãe que ora, é o pai e a mãe que ora que sai na frente. Isso eu posso falar para você com convicção da palavra do Senhor, porque quando nós oramos, nós saímos à frente, porque nós somos mais do que vencedor está à frente, mas nós temos armas que vão buscar direto da sala, a revelação do trono de Deus, para trazer, quando nós oramos, nós saímos à frente, queridos, nós temos a revelação pura do Senhor. Outro ponto aqui interessante, a oração provê a percepção necessária. A verdadeira oração não apenas fala, mas ela também ouve. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque nós oramos, intercedemos, mas tem um momento de ouvir a voz do Senhor, ouvir a direção do Senhor. Não podemos só apenas falar. Quando oramos, Deus nos provê o que? A percepção a respeito das questões importantes. Quando eu só falo, numa linha de comunicação, se eu só falo com alguém, se eu só comunico e não deixo a outra pessoa falar, é só o meu ponto de vista que prevalece. Mas quando eu passo a ouvir, eu passo a entender a importância daquela pessoa, qual é a importância para ela das coisas que estão acontecendo, que talvez para mim não seja importante. Por isso, quando a gente ouve a Deus, Deus nos dá direção das pessoas dentro da célula, a importância que elas estão necessitando. Nós vamos estar atentos a isso, queridos. A oração, ela é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Ela é um privilégio, mas ela é uma responsabilidade. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, o profeta Samuel diz assim: e longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Mas o que isso quer dizer? É minha responsabilidade de orar pela vida das pessoas. Eu tenho essa responsabilidade, não apenas de orar só por mim, de orar somente pela minha família. Eu tenho a responsabilidade de orar por você. E você tem a responsabilidade de orar pelo membro da célula, orar pelo seu discipulador, orar pelos seus discípulos. Você tem, e você, discípulo, tem a responsabilidade de orar pela célula também, orar pelos seus amigos, orar pelo seu discipulador. Eu e você temos a responsabilidade de orar pelos nossos pastores, orar pela nossa nação. Nós temos a responsabilidade, não é apenas orar, nós temos essa responsabilidade também, nós fomos chamados para isso. Os líderes devem orar diariamente pelos membros de sua célula. Já falei isso. Todos nós precisamos de oração, queridos. Todos da célula precisam de oração. Todos.
Todos. E quando nós buscamos ao Senhor, quando nós vamos estar perceptível a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, talvez nós vamos olhar para a célula e vamos dizer assim: nossa, mas aquele irmão, o casamento dele está bom, a família dele está boa, a vida financeira dele está boa. Não, isso aí não precisa de oração. Mas quando nós estamos perceptível aquilo que Deus tem, e sonda, e sabe de todas as coisas, Ele vai nos dar a direção do que aquele irmão está precisando, de uma oração, de um cuidado. Então a oração, ela é muito importante, queridos. Muito interessante também aqui, ó, são compromissos de um líder de célula. Eu tenho compromisso, todos nós temos compromisso. Eu tenho compromisso de chegar no meu trabalho, eu tenho o meu compromisso de ensinar os meus filhos a palavra do Senhor, eu tenho o compromisso de estar na igreja, e eu como líder de célula, você como líder de célula, você também tem um compromisso. E qual é este compromisso? Orar diariamente pelos membros da sua célula. Você precisa investir esse tempo, você precisa orar pela vida de cada membro da célula, seja desde uma criança que frequente, desde um bebê que está lá junto com a mamãe, desde o mais velho, mais antigo da sua célula, nós precisamos orar diariamente pelos membros, orar pelas suas necessidades físicas, necessidades espirituais. Nós precisamos orar pelo crescimento deles, crescimento na obra. Precisamos orar, investir tempo neles para que a oração manifeste o poder na vida deles. Precisamos orar pelos membros da célula, porque muitos talvez estão frequentando, gostam da célula, mas ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui, o que vai acontecer é que quando nós oramos pelo membro da célula, pelas pessoas que estão lá, nós oramos pela salvação. Nós oramos por aquele irmão que está lá já há algum tempo na célula, mas ainda não se decidiu por Jesus. Mas a oração através do Espírito Santo vai tocar o coração dele. Então nós precisamos orar diariamente. Não é orar uma vez por semana, não é orar uma vez por mês ou 2 vezes, não. É orar sem cessar, é orar diariamente, a todos os dias. Outro ponto, estar à disposição em tempos de necessidade. Esse é outro compromisso meu e seu. É de estar à disposição em tempo de necessidade. Nós estamos passando por este momento agora que o Brasil está passando, nação, o mundo está passando, e nós precisamos estar disponíveis à necessidade. Como assim, meu irmão? Olha, dê uma ligadinha, manda para ele uma mensagem, fala: olha, você está precisando de alguma coisa? Passa para mim que eu vou estar orando pela tua vida, vou estar orando pelo seu projeto, vou estar orando pela sua família, pela sua saúde. Então, em tempo de crise, em tempo de luta, em tempo nós vamos estar disponíveis para as necessidades do membro da célula. Nós precisamos contatar regularmente os membros. O que isso quer dizer? Quer dizer que não somente nesse momento que nós estamos passando, mas mesmo voltando e as coisas vão voltar ao normal, nós precisamos estar em contatos diariamente, ver como é que eles estão, ver como que as coisas estão acontecendo, vendo se eles estão vencendo as batalhas. Nós precisamos ajudar, queridos, nós precisamos, é o nosso compromisso como líderes de célula. E outro interessante aqui, nós precisamos ser exemplo de cristão em crescimento. Todo líder de célula, todo cristão, ele precisa ser exemplo de alguém que está crescendo, crescendo na obra do Senhor, crescendo espiritualmente, crescendo as células, crescendo em multiplicação. Sabe, queridos, desde quando, se parasse agora para dar uma refletida, neste momento, reflita comigo, de quando você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, até hoje, o que você tem crescido na obra do Senhor. As pessoas que estão à tua volta, os membros que estão à tua volta da célula, estão vendo crescimento na sua vida? Sabe, isso é uma autocrítica que eu preciso ter comigo mesmo, porque a obra do Senhor é que eu preciso a cada dia ser melhor, a cada dia eu preciso ser melhor. É como a luz da aurora, que brilha cada dia mais e mais. O que quer dizer isso? Que a luz que brilhou hoje, amanhã eu preciso brilhar mais, e depois da manhã muito mais. Amém, queridos? Então nós precisamos ser exemplo, e nós precisamos perceber que a oração, ela é a nossa maior arma espiritual, é a nossa arma de guerra.
É a nossa arma. Eu sempre digo que eu nunca vi um homem ou uma mulher tropeçar de joelho no chão. Eu nunca vi, por quê? Porque a oração, ela fortalece, ela nos ajuda, ela nos anima, ela nos motiva, ela aumenta a nossa fé. Porque a oração é uma arma, e quando eu oro, eu estou municiado, estou armado com as armas do Senhor. E as duas coisas que Satanás mais teme, são a oração e a multiplicação. Por isso que o diabo ele faz de tudo para você não orar. Por isso que o diabo faz de tudo para você não dobrar os seus joelhos. Por isso que o diabo faz de tudo agora nesse momento para dizer assim, nada, o que o irmão Fernando está falando é balela. Não, vou levantar e vou para outro lugar. É isso que ele quer, que você perca a palavra rema, a revelação para a tua vida, que é a oração, que é o crescimento, a vida espiritual. Um cristão sem vida espiritual é seco. Um cristão sem vida de oração é um cristão morno. Então nós precisamos, e Satanás quer que eu e você viemos nos desanimar com a oração, e muitas vezes nem iniciar a oração. E o outro ponto que Satanás teme é a multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação é o crescimento da igreja. A multiplicação é quando eu saio daqui, vou para outro lugar, estou crescendo, estou multiplicando, estou alcançando novas vidas, estou abrindo mais uma célula numa casa, num bairro, na nossa cidade. Isso é crescimento, isso deixa Satanás furioso. Por isso nós precisamos orar, por isso que ele não quer que você multiplique, por isso ele não quer que você ore por multiplicação. Não porque a multiplicação é isso, a multiplicação é aquilo, não, porque ele sabe que quando a igreja multiplica, quando a igreja alcança bairros, quando a igreja alcança famílias, quando há salvação nas casas, há salvação de vidas, ele vai perder sempre, queridos, porque o nosso Deus é o Deus mais forte, é o único Deus, mas nós precisamos multiplicar, alcançar esta cidade, nós precisamos orar e multiplicar as nossas células. E orar e multiplicar é o DNA, faz parte desse DNA, de uma célula viva e eficaz. Nós vencemos o diabo de joelho, nós vencemos as tentações do diabo de joelho. Tiago capítulo 4, 7 diz isso, anote aí, para depois você olhar na sua Bíblia e meditar nisso aí. Nós vencemos o diabo de joelhos. E 1 Tessalonicenses 5,17 diz, é por isso que devemos orar sem cessar, sem parar, continuar a todo momento, a toda hora, a todo instante, em pensamento, em espírito, orar mesmo, queridos. E quando nós oramos, muito interessante, isso aqui, quando nós oramos, Deus nos abençoa, isso é muito interessante, Deus nos abençoa quando oramos pelos outros. Quando eu oro pela vida do meu irmão, quando eu oro pela vida dos membros da célula, quando eu oro pela vida financeira dos outros irmãos, quando eu oro pelos projetos, pelos sonhos dos meus irmãos, Deus me abençoa. Interessante isso, que eu e minha esposa, no início da nossa caminhada, quando nós iniciamos com a célula, com o Arthur pequeno, ficava meio difícil. O diabo ficava colocando algumas coisas, não dá para levar a criança para a célula, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, tem que ficar em casa porque é muito pequenininho. E nas nossas orações Deus confirmou no coração dela e depois no meu coração. Deus falou assim, cuida das outras pessoas que eu cuido dos seus. Aquilo foi como tirar um véu dos nossos olhos, que nós podemos entender, nós entendemos que quando nós cuidamos, abençoamos e oramos a vida de outras pessoas, Deus cuida da nossa vida, da nossa família, dos nossos projetos. Então quando oramos pelo filho dos meus irmãos, Ele abençoa os meus filhos. Quando oramos pelo casamento deles, Ele abençoa o meu casamento. Quando oramos pela finança dos meus irmãos da célula, da igreja, Ele abençoa o quê? As minhas finanças. Olha que coisa interessante, Deus abençoou Jó quando ele orou pelos seus amigos. Jó 42:10 está lá no final. É só você olhar, pegar a Bíblia, anote aí Jó 42:10, depois medite nisso que eu estou falando para você. Amém? Eu também ainda quero falar, nesta noite, sobre algumas dicas para que a oração
seja altamente eficaz. Porque nós falamos sobre oração, orar, tal, mas como? Como que eu posso fazer isso? Talvez você se converteu agora, talvez você está pensando em liderar uma célula, está vendo isso, está dizendo, mas como que eu posso fazer tudo isso? Então vamos lá, algumas dicas interessantes que me ajudaram, vão te ajudar, e nós devemos passar para os outros que também vão ser ajudados. Primeiro, tem horário e tempo específico para oração. Por quê? Não, eu vou orar 3 horas da tarde. Não, eu vou orar 4 horas da manhã. Não, eu vou orar meia-noite. Não, eu vou orar dentro do meu carro. Olha, orar sem cessar, tudo bem. Mas nós precisamos ter este hábito, esta vida, esse estilo de oração, como acordar e escovar os dentes. Como acordar, olhar no espelho. Como acordar, dar um bom dia. Então, eu e você precisamos ter um horário e um tempo específico. E para isso é bom estipular um alvo, estipular o horário em que você quer orar e o local. Eu tenho o meu quarto de oração, eu tenho o meu horário que eu oro pelos líderes, oro pelas famílias, oro pela igreja, oro pelos nossos pastores, oro pelos meus projetos, mas eu tenho o meu horário específico. Por quê? Porque naquele momento eu estou concentrado, conectado com o Senhor. Então, se eu estou dentro do carro, toco o celular. Se eu estou no banheiro, bate alguém na porta, tem alguém aí. Se eu estou andando, estou orando, alguém dá bom dia. Às vezes a gente para e se desconecta com o Senhor. E é a hora que a gente precisa estar perceptível para aquilo que Deus quer. E horário, queridos, e tempo, é para que a gente possa se derramar na presença do Senhor. Por isso nós devemos estipular. Um iniciante pode começar com 10 a 15 minutos e continuar crescendo. 1 hora de oração seria um bom alvo a ser alcançado. 1 hora de oração seria um bom alvo a ser alcançado para você orar pelos membros da sua célula, para você começar a orar. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, 26, verso 40 e 41, ele fala sobre isso. Jesus estava no Getsemane, e ele olhou para os seus discípulos lá e falou assim, olha, eu vou um pouco mais à frente, fiquem aí, vigiem. E aí 1 hora depois, ele voltou e disse, vocês não conseguem ficar nem 1 hora acordado, vigiando e orando? Sabe, queridos, então assim, nós precisamos crescer nisso, nós precisamos crescer. Se você não consegue orar 1 hora, mas vai aumentando gradativamente a sua vida de oração. Se isso parece muito, lembre-se que quanto mais oramos, mais Deus vai operar. Fernando, orar 1 hora, 1h30. Quanto mais eu orar, mais Deus vai operar na vida das pessoas. Os líderes de célula que causam maior impacto são aqueles que investem mais tempo em oração. Quer impactar a sua cidade, quer impactar a sua faculdade, quer impactar o seu trabalho, quer impactar a igreja que você hoje está, ore. Ore, busque ao Senhor incansavelmente. Invista tempo em oração. Invista tempo em oração. Tem um lugar habitual para orar. Nossa capacidade de concentração na oração será aumentada se tivermos um lugar específico e particular para orar. Jesus falou desse lugar privativo. Em Mateus capítulo 6, versos 5 e 7, ele falou. Ele prometeu que o Deus que vê em secreto vai nos recompensar, respondendo às nossas orações. Então ele está dizendo assim, olha, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, e em secreto faça suas petições, chore na presença do Senhor, que eu vou te recompensar, vou responder às suas orações. Isso aqui é muito interessante, queridos. Isso aqui não é, talvez, melhor, não. Mas eles são ingredientes que se faltar, vai faltar. Você faz um arroz, se não colocar sal, fica sem gosto. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Olha só, anote os pedidos e as respostas de oração. A tinta mais fraca é melhor que a memória mais aguçada. Não, eu sei que o meu irmão da célula, ele precisa disso. Eu sei que meu irmão da célula está precisando dessa oração. Mas com o passar das coisas, com o passar do tempo, dos dias, nós vamos esquecendo de orar
pelaquele determinado irmão, pelaquela situação que ele precisa. Então pega um caderninho e coloca lá, o irmão Fernando está precisando de um emprego, então vocês, vai lá, agora eu vou orar para que o irmão Fernando, a família dele, não venha faltar nada, a família dele, ele venha conseguir um emprego, venha conseguir um salário, um lugar onde ele possa frequentar a célula, um lugar onde ele tenha a liberdade de pregar o evangelho, sabe? Então aí eu vou orar específico pelaquele meu irmão, quando está no papel, e assim você faz com cada membro de célula. Às vezes o esposo não converteu, e a esposa está querendo, precisando muito que o esposo se converta, quer, ela ora, ela busca, aí você anota lá, olha, a irmã está orando para que o esposo dela se converta, fala, minha irmã, estou junto contigo, vou anotar no meu caderninho, nós vamos estar juntos. Então use o caderno para anotações, e tenha em mãos enquanto ora, ele será um testemunho das muitas orações que Deus respondeu. Amém? Incentive isso dentro da sua célula. Peça para que Deus lhe mostre uma passagem bíblica. Como assim? Deus pode lhe mostrar versículos especiais sobre as pessoas que você ora. Para determinada pessoa, Deus pode dar um versículo, uma passagem bíblica que vai ser a revelação para aquela pessoa, para aquele irmão. Paulo deixou alguns grandes exemplos de oração que ele fez por aqueles que estavam sob o seu cuidado. Outro ponto, agradeça a Deus por todos os membros da célula. Isso é muito importante, queridos. Podemos facilmente frustrar, ficar indignado com as pessoas que foram chamadas para liderar. Às vezes elas agem como ovelhas, vagueando em todas as direções erradas. Às vezes nós investimos, queremos que elas permaneçam, mas elas não conseguem andar no ritmo que nós estamos andando, e muitas vezes nós reclamamos, murmuramos por estas pessoas que estão na nossa célula, e nós não podemos, nós temos que ter uma atitude de agradecimento, nós devemos orar e falar, Senhor Deus, muito obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo fulano, pelo ciclano que frequenta a minha célula, obrigado Senhor, porque a palavra do Senhor Deus, seja fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito, minha célula tem pouco, mas o pouco que tem cuide bem, o pouco que tem agradeça que está na sua célula, é isso que Deus quer de mim e de você. E aí, queridos, um outro ingrediente maravilhoso para estar junto com a oração é o jejum. É o jejum. O jejum nós precisamos determinar. O jejum é eu matar a minha carne, é eu matar a minha vida para que eu esteja mais sensível, buscando ao Senhor. Então eu preciso determinar um período, todo líder, todo cristão precisa jejuar. Ontem foi domingo, antes de ontem foi domingo, e o presidente colocou um jejum e oração pela nação. Sabe que isso precisa ser constante nas nossas vidas. Nós vamos jejuar 2, 3 vezes na semana, com alvos específicos, matar a nossa carne, buscar ao Senhor. Então nós precisamos determinar o período e planejar o nosso jejum. E planejar o que nós vamos abster, o que nós vamos tirar. Definir alguns objetivos. Quais são os objetivos do meu jejum? Para que eu vou usar esse jejum? Preparar-se espiritualmente. Se arrepender de todos os meus pecados, colocar no Senhor, mesmo colocar o meu coração diante do Senhor, dizer, Senhor, eu sou falho mesmo, sou pobre pecador, me arrependo das minhas falhas, me arrependo dos meus erros, Senhor Deus, mas eu preciso que as coisas aconteçam, então nós precisamos nos arrepender. Jejum é para matar a nossa carne mesmo, queridos. Nós precisamos separar tempo para estar na presença do Senhor. Jejum não é só abster-se de algo, de comida parcial ou total, mas é separar um tempo de jejum com oração. Então, líder, quando você jejuar, ore. Quando você jejuar, ore. Quando você orar, jejue também. Amém, queridos? Você vai ver a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas e na sua vida. O jejum com oração para um ministério mais eficiente. Muitos guerreiros de oração descobriram um grande segredo da oração, o jejum. A Bíblia fala de jejum individuais e coletivos. Uma sugestão que eu dou é jejuar no dia anterior ao encontro da célula, do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do dia seguinte. Nós fazíamos isso muito na célula, quando nós éramos líderes, eu e minha esposa, nós jejuávamos um dia anterior pela vida
de cada um, jejuava para que houvesse um mover, houvesse salvação, houvesse transformação na vida das pessoas. Ore por todos os elementos possíveis antes do encontro da célula. É melhor orar antes que surjam os problemas. Jó orava pelos seus filhos. Jó capítulo 1, verso 5. Jó orava pelos seus filhos, porque talvez lá no íntimo, diz a palavra, dos filhos dele, eles tivessem pecado contra Deus. Então, antes que surjam os problemas, Jó orava pedindo perdão pelos filhos. Então, nós devemos fazer a mesma coisa, orar pelos nossos filhos espirituais também, pela célula. Orar por todos os participantes, pela adoração. Orar para que a caixinha de oração lá, os pedidos de oração sejam realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar pela palavra, orar pelos auxiliares. Jesus mandou nós orarmos pela seara, os trabalhadores são poucos. A seara é grande, nós precisamos orar, jejuar para que Deus levante pessoas que queiram buscar, queiram realmente arregaçar as mangas, botar a mão no arado e não olhar para trás. Isso nós vamos quebrar através da oração e do jejum. Nós precisamos orar pelas nossas futuras células, jejuar para que a sua célula multiplique, jejuar pelas futuras células que a igreja vai multiplicar. Nós precisamos gerar isso no mundo espiritual, queridos. Nós precisamos compreender isso, este poder que a oração tem. Nós precisamos ter um plano de oração. Você pode usar o plano de oração de Pai Nosso, mas você precisa, quando você começa a passar 1 hora e meia com o Senhor Jesus num quarto, com o Espírito Santo, Ele vai começar a te dar planos de oração. Aí você vai começar a entender. Outros líderes seguem sequência do ACAIS, que significa adoração, confissão, agradecimento e súplica, como seu plano de oração. Queridos, não adianta eu falar de oração. Nós devemos colocar isso em prática. Eu me recordo que quando eu e minha esposa, nós nos convertemos e entendemos que a célula, a obra do Senhor, ela é espiritual e todas as coisas vão ser geradas através da oração, eu e minha esposa obtivemos muitos resultados mesmo. E o interessante é que quando nós orávamos pelas nossas células, nós orávamos para a multiplicação. Eu tinha um sonho, olha que coisa interessante, eu tinha um sonho. Para me tornar um supervisor de célula, eu precisava multiplicar algumas células. Então eu precisava passar por degraus. Então eu tinha um sonho, olha só, 8 hábitos eficazes de um líder de célula. Sonhar, e eu sonhava ser um supervisor. E para isso eu precisava multiplicar. E como que eu faria isso? Eu precisava gerar isso na vida das pessoas. Eu precisava gerar isso para que elas também entendessem aonde eu queria chegar. Eu não estava usando elas, não, eu estava orando para que elas pudessem sonhar comigo, para que elas pudessem sonhar também em serem líderes de célula, em serem multiplicadores de célula, queridos. E para a honra e glória do Senhor, tudo isso aconteceu. Nós multiplicamos células, nós multiplicamos praticamente todos os nossos discípulos se tornaram líderes de células. Aqueles que hoje não são líderes de célula, é porque foram embora, seguiram, Deus levou eles para outro lugar, mas estão fazendo a obra no determinado local que eles estão, mas todos através da oração, através do jejum, de orar diariamente mesmo, de clamar, de chorar, sabe, de levar, de querer que eles vençam também. Foi através da oração, querido. Então nós precisamos orar. Entenda isso, líder de célula. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso, que quando você orar, Deus vai trabalhar. Quando você orar pelo seu esposo, Deus vai trabalhar no seu esposo. Quando você orar para que seja levantado trabalhadores na sua seara, Deus vai levantar. É a palavra do Senhor. Gere isso, acredite nisso. A oração, ela precisa estar em primeiro lugar na sua vida, líder de célula. Gere isso no coração, e você vai ver as células vivas, você vai ver pessoas dizendo assim: olha, eu quero ser líder de célula, olha, eu quero multiplicar, eu quero estar junto com vocês, eu quero estar nessa obra, eu quero estar nesse batidão, porque é nesse batidão que Deus está fazendo, queridos, aleluia, e é através das células, é através da oração, e nós geramos isso na oração, nós geramos isso. Ore pela tua célula, ore com as pessoas, e eu quero convidar agora você, aonde você está nesse momento, nós vamos levantar um clamor, uma oração, nós vamos orar,
Amém? E ore comigo, nós vamos orar para todos os líderes de células, Senhor. Nós aqui entregamos, Senhor Deus, líderes de célula que estão nos ouvindo, Senhor Deus, líderes de célula, Senhor Deus, Pai, que agora estão, Senhor Deus, nos assistindo, Senhor. Pai, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor multiplique na vida deles, que o Senhor seja com eles, ó Pai, aonde eles forem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajude eles, ó Pai, na obra maravilhosa do Senhor, Pai. Ajude eles, ó Deus, livra eles do mal, ajude eles a serem vigilantes, ó Pai. Oramos para que sejam levantados novos líderes de célula. Nós oramos, ó Pai, porque há muitos trabalhadores nesta igreja, e nós oramos, ó Pai, e podemos contemplar com os olhos da fé, Pai, irmãos vindo e dizendo assim: eu quero ser líder, eu quero abrir a minha casa, eu quero ser, Senhor Deus, Pai, a igreja do Senhor nesta cidade. Eu creio nisso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pelas multiplicações da nossa célula. 2020 será um ano de muitas multiplicações. Nada vai parar as multiplicações, nada vai parar as multiplicações. Nós vamos alcançar esta cidade, vamos alcançar bairros, vamos alcançar famílias, no nome poderoso que há do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela vida de cada supervisor de célula. Dê ânimo, dê alegria, Pai, dê força, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estratégia, Senhor Deus, que sejamos, Senhor Deus, Pai, irmãos um do lado, ombreando lado a lado. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para cada membro desta igreja, cada membro de célula. Deus, nós podemos contemplar, nós podemos ver, Senhor Deus, um povo alegre, um povo que ama a tua obra, um povo, Senhor Deus, que está apaixonado pela tua obra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também, Senhor Deus, oramos pelos nossos pastores, Pai, por esta visão está, Pai, no coração deles, e também está no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, abençoa, aplana os caminhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Sted, pastor Ivanilda, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebam a graça do Senhor, receba a renovação da visão do Senhor para esta cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós também agora oramos por todos aqueles, Pai, que ainda não estão aqui, não estão nas nossas células, mas que vão estar sentados em nossas cadeiras, vão estar sentados, Senhor Deus, junto conosco, participando daqueles que o Senhor já está gerando, aqueles que o Senhor já está enviando. Nós cremos nisso e recebemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o anfitrião, abençoa, Senhor Deus, a família dele, abençoa, Senhor Deus, Pai, cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui nos ouvindo, que a tua palavra entre, Senhor Deus, que a oração seja a revelação, que a oração seja, Senhor Deus, a força, a arma espiritual, Pai, de cada família. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, Senhor, através da tua igreja, nesta cidade, neste país, Senhor Deus, nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.